Meu nome é Edivaldo, mais uma vez, não é? E nós estamos juntos aí para aprendermos desse livro maravilhoso que Deus ele nos deixou. Eu estarei fazendo a leitura nesse momento do capítulo 3, onde vai falar da cura de um coxo e o testemunho de Pedro e João a respeito de Jesus, o autor da vida, perante as autoridades. Então a palavra de Deus nos diz assim: certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele e então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes, e de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo o viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele, o mesmo homem que costumava mendigar, sentado à porta do templo, chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que tinha acontecido. Apegando-se o mendigo a Pedro e João, todo o povo ficou maravilhado e correu até eles, ao lugar chamado Pórtico de Salomão. Vendo isso, Pedro lhes disse: israelitas, por que isto os surpreende? Por que vocês estão olhando para nós como se tivéssemos feito este homem andar por nosso próprio poder ou piedade? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou seu servo Jesus, a quem vocês entregaram para ser morto e negaram perante Pilatos, embora este tivesse decidido soltá-lo. Vocês negaram publicamente o santo e justo e pediram que lhes fosse libertado um assassino. Vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos, e nós somos testemunhas disso. Pela fé no nome de Jesus, o nome curou este homem que vocês veem e conhecem. A fé que vem por meio dele lhe deu esta saúde perfeita, como todos podem ver. Agora, irmãos, eu sei que vocês agiram por ignorância, bem como os seus líderes, mas foi assim que Deus cumpriu o que tinha predito por todos os profetas, dizendo que o seu Cristo havia de sofrer. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e ele mande o Cristo, o qual lhes foi designado Jesus. É necessário que ele permaneça no céu até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, como falou há muito tempo por meio dos seus santos profetas. Pois disse Moisés: o Senhor Deus lhes levantará dentre seus irmãos um profeta como eu. Ouçam-no em tudo o que ele lhes disser. Quem não ouvir esse profeta será eliminado do meio do seu povo. De fato, todos os profetas, de Samuel em diante, um por um, falaram e predisseram estes dias. E vocês são herdeiros dos profetas e da aliança que Deus fez com os seus antepassados. Ele disse a Abraão: por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Tendo Deus ressuscitado o seu servo,
enviou-o primeiramente a vocês, para abençoá-los, convertendo cada um de vocês das suas maldades. Muito boa essa leitura, não é mesmo? Que Deus nos ajude a compreender cada vez mais a sua palavra e assim possamos fazer a sua vontade. Está vendo essa foto? Essa foto aqui, olha, essa parte onde esse pessoal está sentado é a escadaria do templo, ou a escadaria que dava acesso ao templo. Ao lado esquerdo aqui, na parte oriental, aqui, isso aqui é o Muro das Lamentações. Do outro lado, os judeus fazem orações diariamente neste muro, que é bem falado, o Muro das Lamentações. Aqui é aquela visão que a gente já viu na primeira aula que nós tivemos, não é? De Jerusalém, tá vendo? A foto anterior é essa parte aqui, ó. Então, isso aqui era a escadaria que dava acesso ao templo. Aqui já falamos, é uma mesquita, é onde era o templo de Salomão anteriormente. Tá bom? Só para a gente ver que aquilo que a Bíblia está falando está bem atestado pela história e pela arqueologia. Tá bom? Então, o verso-chave desse trecho, para mim, é o versículo 6, quando Pedro disse: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Por que julgo esse verso ser o verso-chave desse trecho? Porque a ênfase em toda a pregação é sempre no nome, o nome de Jesus. O nome que está acima de todo o nome. É esse que nós devemos exaltar, é esse que nós devemos falar, pregar, anunciar. Nesse trecho de capítulo 3, de 1 a 10, nós temos vários títulos messiânicos de Jesus. E você pode observar aí o título Cristo, ou Messias. Cristo é, na língua grega, Messias é traduzido da palavra Mashiach, em hebraico, tá bom? E vem do Salmo 2, versículo 2. O Nazareno, Zacarias 3:8, o servo, Isaías 42, o santo, o justo, o autor da vida, o profeta, o descendente, o Senhor. Cada título messiânico nós podemos confirmar na Escritura. Espero que você aprecie isso enquanto você estiver lendo na sua própria Bíblia. Uma coisa importante para a gente pensar é que Jesus, ele já havia prometido: o que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Pedro e João estavam entrando no templo quando encontraram aquele homem necessitado, sem a mínima condição de fazer algo por si. E Pedro e João, certamente inspirados por Deus, lembraram dessa palavra que Jesus disse no Evangelho de João, verso 14. Anteriormente, o povo melhor, havia sido atraído pelo milagre das línguas, em Atos capítulo 2. E agora é atraído pelo milagre na vida do coxo. Jesus disse em João 10:10, eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Gostaria de frisar que todo milagre realizado na Escritura tem como propósito atrair, mas a mensagem mais importante é a que vem logo em seguida. Em Atos capítulo 2, nós vimos, naquele momento, não foi? Que eles foram atraídos pelo milagre das línguas, mas logo em seguida, Pedro pregou a mensagem principal. Pregou Jesus, pregou sua morte, sepultamento e ressurreição. E será assim também nesse momento. Então, Pedro e João foram ao templo para a oração da hora nona, em nosso relógio, às 3 horas da tarde. Isso era um costume dos judeus.
orar em público às 9 horas da manhã e às 3 horas da tarde, seguindo o exemplo de Daniel, capítulo 6, verso 10. E nós tivemos a oportunidade de ir para Israel o ano passado e nós podemos testemunhar que até hoje os judeus mais ortodoxos, eles guardam esse costume. Os judeus, eles fazem orações na parte da manhã e na parte da tarde. Isso é algo que eles carregam até hoje, tá bom? E é um exemplo para nós, porque nós precisamos também tirar tempo para falar com Deus, para orar a Deus. Então, Pedro cura miraculosamente esse coxo de nascença. Vale a pena frisar que ele é um aleijado de nascença. E Pedro, ao se encontrar com esse homem, vai fazer esse milagre grandioso. Agora, quais são as características de um verdadeiro milagre? Bom, Pedro diz: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, ande. O nome que está acima de todo nome. Mas quais são as características de um verdadeiro milagre? Bom, nós vemos que um milagre, por definição, é algo sobrenatural, não é? E neste caso, aconteceu totalmente, imediatamente, instantaneamente e permanentemente. As pessoas que o conheciam puderam testemunhar a grandeza daquilo que foi feito. E por que digo isso? Porque hoje, no meio em que vivemos, muitas pessoas marcam dia para que isso aconteça. Sexta-feira, vamos fazer campanha. No Novo Testamento não tem nada disso. Então é bom que a gente compreenda que o objetivo de Deus fazer algo sobrenatural nesta ocasião tem como propósito atrair as pessoas para a mensagem mais importante: Jesus, sua morte, sepultamento e ressurreição. O milagre também é algo que não deixa nenhuma dúvida. O efeito, ele redundou, ou ele trouxe honra e glória a Deus. Não para Pedro, não para João. E eles mesmos fizeram questão de frisar: o nome foi quem curou este homem. O nome de quem? Certamente o nome de Jesus. O milagre é algo que causa admiração, espanto e perplexidade. E se nós lembrarmos do Evangelho de João, em João capítulo 20, verso 30 e 31, depois de registrado, porque até então não havia nenhum livro do Novo Testamento escrito. Quando João escreveu o seu Evangelho, ele disse: na verdade, Jesus fez muitos milagres, muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, que foram registrados, são suficientes para que creiais que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que crendo tenhas vida em seu nome. E se você fizer uma conta, se você contar os milagres no Evangelho de João, ele narra apenas 7 milagres. E ele diz que esses são suficientes para produzir fé naquele que ouve, naquele que presta atenção na palavra de Deus. Por isso, nós afirmamos enfaticamente que o objetivo principal do milagre nesse momento, em que a palavra ainda não está registrada, é atrair as pessoas para o mais importante, que é a pregação. Então, o objetivo abriu as portas para a pregação. Observe que nem sempre a fé é exigida de quem recebe o milagre. Pedro não pergunta se o coxo tem fé para ser curado. Ele simplesmente diz: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Não é isso? Ele não perguntou: você tem fé? Em alguns momentos a fé é exigida, em outros momentos a fé não é exigida. Nesse caso, a fé não foi exigida.
Agora, a fé estava em quem? Certamente não no coxo, mas em Pedro e João. O efeito na vida do coxo foi imediato, permanente, levando-o a louvar a Deus, causando admiração no povo, que ficou maravilhado com aquilo que viu. Pedro, então, aproveitou a oportunidade e pregou ao povo sobre Jesus. É Jesus quem tem que ser exaltado, glorificado. A pregação não é para promover nenhum ser humano, mas sim a obra de Deus, sim o próprio Deus. Todo o povo correu ao encontro do mendigo e a Pedro e João. E aqui nós podemos ver a qualidade do milagre. A pregação de Pedro ocorreu no Pórtico de Salomão, subindo naquela escadaria que nós mostramos lá no templo, diante de um alpendre, tá bom? Só para você entender. Mas ocorreu ali, naquela região. Isso é importante? É importante somente para a gente mostrar que aquilo que nós estamos lendo é historicamente comprovado, tá bom? Só para a gente verificar isso. A fonte do poder para a cura do paralítico é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Agora, por que Pedro fala dessa maneira? Porque os patriarcas eram bem conhecidos na história da nação israelita. Então, esses homens eram lidos constantemente. E eles tinham fé no único Deus onipotente, no único Deus que existe. Então, qual era o significado desses três homens citados por Pedro? Eles fazem parte da história da nação. Abraão, o primeiro patriarca, é aquele a quem Deus disse: em ti todas as famílias da terra serão abençoadas. Tá bom? Então, o propósito desse milagre é glorificar a Jesus em todo o tempo. Tá bom? Aí ele vai dizer: a quem vocês entregaram para ser morto, a quem vocês negaram diante de Pilatos. Então, nós percebemos que essas pessoas aqui, elas estavam presentes, muitas delas, pelo menos, no dia de Pentecostes. O Pedro está acusando diretamente as autoridades. Vocês negaram o santo e justo, pedindo a libertação de um assassino, a quem vocês mataram, o autor da vida. Porém, Deus ressuscitou dos mortos, um fato que nós testemunhamos. Ou seja, eles são testemunhas oculares dos fatos. Isso é importante, porque nós já falamos que nós não somos testemunhas de Jesus, mas nós cremos no testemunho das testemunhas oculares. E Pedro faz questão de frisar isso, que eles são testemunhas. Então, o meio pelo qual Deus realizou este milagre foi pela fé no nome de Jesus. Mas a fé de quem? Certamente não do aleijado. O milagre ele confirmou o que Pedro estava anunciando, porque Pedro vai chamar a atenção para Jesus. A razão pela qual o povo e seus líderes agiram daquela maneira, pedindo um assassino em lugar do autor da vida, revelou que eles agiram por ignorância. Ignorância a respeito do que os profetas haviam dito. Eles liam os profetas, mas não conseguiram entender a mensagem dos profetas. Tá bom? Ignorância a respeito de que Cristo haveria de sofrer, conforme Isaías já havia anunciado. Mas eles não conseguiram entender. Jesus não se encaixava, o Messias que eles colocaram, que eles criaram em sua mente, Jesus não se encaixava no Messias que eles criaram
em sua própria mente. Tá bom? Deus, que é rico em misericórdia, concede oportunidade agora. Mas é necessário arrepender-se. E o que é arrependimento? É voltar-se para Deus, arrependido, para que os seus pecados eles sejam cancelados. E se nós lembrarmos, os pecados são cancelados, perdoados no ato do batismo. Porque o arrependido é aquele que crê que pode alcançar o perdão dos pecados quando é batizado nas águas. Atos capítulo 2, verso 38, que nós já vimos anteriormente. E qual é o propósito de tudo isso? Para que seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de refrigério, descanso da parte do Senhor. Em Cristo, nós podemos descansar, pois Ele nos dá o perdão dos pecados e Ele nos concede a presença do Seu Espírito em nós, para que nós possamos ter certeza da nossa salvação. Para que Deus mande o Cristo, o qual lhes foi designado, Jesus. É possível que seja algo a respeito da segunda vinda, essa palavra de Pedro. Em 2 Pedro 3, 11 e 12, nós temos um ensino para os leitores para que vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. A palavra traduzida por apressando pode significar também a ideia de desejar ardentemente a vinda de Cristo. Se lembra em Atos capítulo 1, de 9 a 11, que nós lemos? O texto diz que naquele momento, quando Jesus estava sendo elevado aos céus, e eles ficaram olhando para os céus, Deus providenciou varões vestidos de branco para lhes dizer: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus, que dentre vós foi assunto elevado aos céus, virá do modo como vistes subiu. E eu creio que essa esperança os motivou a enfrentar a morte pela causa de Cristo. Que assim seja conosco também, tá bom? Para que, outro propósito, para que Deus restaure todas as coisas. O processo da restauração, no sentido espiritual, continuará até a segunda vinda de Jesus, quando na sua volta Deus restaurará todas as coisas. Ou seja, Ele restaurará a nossa condição, a do Jardim do Éden, onde o homem tinha total harmonia com o seu Criador. Maravilhoso demais, não é? Aguardar essa bendita esperança. Também para que ouçam Jesus, o profeta anunciado por Moisés, em Deuteronômio 18, e não sejam de modo algum eliminados do verdadeiro povo de Deus. Que nós possamos fazer parte desse povo, que é chamado em Gálatas capítulo 6, verso 16, de o novo Israel de Deus. Tá bom? Porque se nós não aceitarmos Jesus, se nós não nascermos de novo, se nós não obedecermos, não nos arrependermos, nós seremos eliminados. E nós não queremos isso, tenho certeza? Não é? Para que sejam herdeiros dos profetas e da aliança que Deus fez com os seus antepassados. Nós somos descendentes das promessas a Abraão. E ainda mais, somos herdeiros com Cristo, como nos é revelado na carta de Paulo aos Romanos. Nós estávamos afastados da promessa de Deus. É o que Paulo vai dizer aos Efésios, no capítulo 2 de sua carta. Nós éramos estranhos à aliança que Deus fez com os judeus, mas agora nós somos enxertados na aliança. Nós fomos aceitos
por causa do sacrifício de Jesus. E agora nós somos também, espiritualmente, descendência de Abraão. Não é maravilhoso? E Deus vem buscar esse povo, tá bom? Para que assim façam parte da promessa universal feita a Abraão. Que Deus disse em Gênesis capítulo 3, ou melhor, capítulo 12, de 1 a 3. A última promessa que Deus fez a Abraão, e cumprida em Jesus, em ti, todas as famílias da terra serão abençoadas. E ele repetiu a Isaac a mesma promessa, o descendente de Abraão, e repetiu a Jacó, o neto de Abraão. Tá bom? Esse é o tema principal do Velho Testamento, que se cumpre na pessoa de Jesus. Para que vocês façam parte dos primeiros convertidos e abençoados por meio da ressurreição do servo de Deus, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Para concluirmos esse momento, no dia de Pentecostes, os milagres das línguas como de fogo, acompanhado de um som muito forte, fez com que uma multidão se reunisse, abrindo assim oportunidade para a primeira pregação do Evangelho. E qual é o conteúdo dessa pregação? A morte, sepultamento e ressurreição de Jesus. Nós precisamos morrer para o pecado, ser sepultado nas águas do batismo, e assim ressurgirmos dos mortos, com a segurança da salvação por meio do Espírito. Agora, um milagre na vida de um aleijado, conhecido de todos, é realizado e abre mais oportunidade para a pregação do Evangelho. E o número de discípulos, nesse momento, vai chegar a 5.000 homens. A igreja cresce quando o Evangelho puro e simples de Jesus é anunciado. Ela cresce de forma unida, ela cresce de forma concisa, ela cresce de forma fundamentada na pessoa, no nome, no único nome que merece honra, glória e louvor, o nome de Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde, e que essa mensagem possa penetrar o seu coração.